Olá, Motolama na área. A calibragem dos pneus é um item importante na sua segurança. E se eu te disser que você sempre calibrou o pneu da sua moto, errado. Epa! E mesmo que você use a pressão correta, tenho certeza que você foi induzido ao erro. Manter a pressão correta nos seus pneus é crucial para a sua segurança e para o desempenho ideal. E aqui entram muitas variáveis, tipo onde você anda, como você é e etc. Só para dar um exemplo, os pneus das motocicletas de rua são calibrados normalmente entre 28 e 40 libras. No entanto, as recomendações do manual podem variar de acordo com o tipo de motocicleta e o tipo de pneu. E é aí que está o problema. Vamos supor a Honda CB300 Twister. A calibragem recomendada para essa moto é 29 PSI na roda da frente e 33 para a roda de trás, quando estiver pilotando sozinho. Mas espera aí, se a pressão ideal varia com ou sem garupa, ela deve variar também com o tipo de piso, com a sua tocada, do tipo de pneu, com o clima, com o seu alvará. Isso quer dizer que a regra não é do tipo tamanho único serve para todos. Essa moto é feita para rodar em todo tipo de clima, de asfalto e de gente. E isso nos leva a vários questionamentos, tipo, qual o clima onde você anda? A pressão dos pneus tem muito a ver com a temperatura de onde você está andando. Você usa a moto para ir e voltar do trabalho ou faz longas viagens? Você roda meia hora e para ou faz 1000 km num tiro só? O seu foco é na durabilidade dos pneus ou no seu conforto? Você é magro ou gordo? Tudo isso faz diferença na sua calibragem ideal. Hoje vamos falar sobre calibragem de pneu. Essa matéria foi sugerida pelo Manuel Dávida. Valeu, brother! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Acertar sua moto envolve muitas variáveis. Qual é a pressão dos pneus? Qual é o tipo de pneu ideal para o seu uso? Qual é o melhor farol? E por aí vai. Então, se acha que esses itens são valiosos, verifique se está inscrito no canal do Motolama para não perder nenhuma das dicas valiosas. E se for realmente útil, dê o like para mostrar que estamos no caminho certo. E é claro, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o canal. Pode ser em todas. Valeu! Falando em pressão dos pneus, não esqueça do Classic Enduro Tour no dia 30 de agosto aqui em Carvalhos. Isso tem nada a ver, né? Mas já falei. Mas falando sério, qualquer aluno da sexta série sabe que a pressão varia com a temperatura. Se não sabe, deveria saber. Quanto mais quente, maior a pressão. Quem não lembra daquela clássica frase lá do ensino médio? Condições normais de temperatura e pressão, vulgo CNTP. Não vou entrar no mérito químico da CNTP, até porque essa CNTP se refere a 0 grau de temperatura e 1 atm de pressão atmosférica. Mas como essas condições não são exatamente o que se encontra por aí, pelo menos aqui no Brasil, a CNTP vai se referir às condições ambientes. Dito isso, vamos falar de pressão dos pneus, ou como dizem por aí, dos pneus. A pressão é o resultado da força dividido pela área. E o exemplo que melhor explica a pressão é o clássico cama de pregos. Se você pisar em um prego, com certeza ele vai fazer um furo no seu pé e sair do outro lado. No entanto, se você deitar numa cama com milhares de pregos, o peso é distribuído entre todos eles e a pressão em cada prego é muito baixa, evitando qualquer dano. Mas eu não aconselho a fazer isso em casa sem a orientação de um profissional. Profissional de cama de prego, essa é boa. Uma cama de pregos é um exemplo prático de como a pressão é afetada pela área de contato, permitindo que alguém se deite sobre uma superfície cheia de pregos sem que se machuque, desde que a área de contato seja suficientemente grande. Não confunda área de contato com área de atrito, que são coisas totalmente diferentes. Mas voltando à pressão dos pneus, nossa atmosfera tem 1 atm, que vão dar 101 kPa, que traduzido em libras vai dar 14,7 psi, que aliás significa pounds per square inch, e em tupiniquins é libras por polegada quadrada. Então, quando medimos a pressão, não medimos a pressão absoluta, mas sim a pressão relativa de dentro do pneu com a pressão atmosférica externa. Quando um pneu tem 30 libras, isso quer dizer que ele tem 30 libras acima da pressão atmosférica. Existem 3 medidas de pressão. Aqui no Brasil,
Assim como na terra do tio Sam, usamos o PSI, libra por polegada quadrada. Em outros lugares se mede por quilopascais. E ainda tem o bar. Só não confunde com aquele lugar onde as pessoas vão encher a cara e não para calibrar o pneu. Só não pode misturar essas unidades. Portanto, ter uma pressão dentro do seu pneu acima da pressão atmosfera é o que mantém sua moto em pé e suporta todo o peso da moto mais os seus cacarecos. Só para estarmos na mesma página, quando o seu pneu fura, ou seja, a pressão interna do pneu é igual à pressão atmosférica, o pneu murcha e o ar encosta no chão. E já devem ter notado que empurrar sua moto com o pneu furado é uma tarefa difícil. Os pneus exigem pressão interna para manter a moto em pé e diminuir o arrasto. E é aqui que entram as bolsas de alforje da Harley Rider. Elas são leves e fáceis de distribuir na sua moto. Diferente daqueles pesados baús de alumínio, o peso será praticamente só o peso dos seus cacarecos. As bolsas são muito leves e resistentes. Visite o site da Harley Rider para conhecer a variedade de itens que os caras têm lá. E tem mais, se usar o código Motolama 5, você vai ter 5% de desconto em qualquer compra feita pelo site. Confere lá que vale a pena. Como disse lá no início, quando o manual fala para usar determinada pressão nos pneus, obviamente que não está errado. Mas será que é o ideal para o seu uso e suas condições? Pois é, quando a fábrica diz que a pressão certa para determinado tipo de motocicleta, é claro que eles têm que dar um valor de referência. E é a partir daí que vem o seu trabalho de descobrir qual é a pressão ideal para o seu uso. E as variáveis são pilotagem com ou sem garupa, qual o tipo de piso, temperatura ambiente, o que você quer dos seus pneus, aderência ou longevidade. Tá, e daí? Como chega a uma conclusão? O método é o clássico tentativa e erro. Vou dar um exemplo da minha moto. Eu tenho uma XR 650L 1994. Pelo manual, o pneu recomendado para essa moto é o 90-100-21 na frente e o 110-100-18 atrás. Para quem não sabe o que esses números significam, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. É esse aqui. O link vai estar embaixo na descrição. Mas como minha moto é antiga, na época, no manual não especificava a pressão para pneu radial. E como todos sabem, o pneu radial suporta uma pressão maior do que o pneu radial. Então como faço? Como sempre, uso o bom senso. Então vou pesquisar qual vai ser a pressão ideal a partir do que diz o manual. Como a moto é para uso misto e o pneu é para uso misto, a pressão recomendada é 22 libras na frente e atrás. Mas como vou usar a moto mais em asfalto, e as motos da mesma categoria da minha são recomendadas para usar 30, vou partir desse número para chegar a alguma conclusão. Então como faço? Começo calibrando os pneus ainda frios com 30 libras. Só para lembrar, minha referência à temperatura é 22 graus. Quais são meus parâmetros? Primeiro vem o peso do piloto. No meu caso, é bem considerável, em torno de 100 kg. E como é que eu ando? Minha tocada é lenta, sem forçar a barra e com muito conforto, em torno de 110, 120. E eu estou falando de andar em estradinha do interior, não em autopista. E o clima? Aqui na região o clima varia entre 21 e 25 graus. E vou andar quanto? Pretendo rodar entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde. Depois disso fica muito frio. Então eu saio para rodar. Depois de rodar 40 minutos, eu coloco a mão no pneu e noto que eles estão quentes. E então meço a pressão novamente e vejo que já está em 32 libras. Obviamente que essa diferença pode variar dependendo de onde você estiver. Então, a partir daí, minha referência vai ser 32 libras. E aqui começam os testes com o pneu aquecido. Vou fazer o mesmo trecho com as 32 libras, depois com 31, com 30 e 29. Lembro que isso vale para pneu quente. Aí com esses números, vou fazer uma avaliação de qual pressão ficou melhor para mim. E o que é melhor para mim? Aí depende da forma que você mais curtiu o passeio. Você prefere mais confortável? Qual pressão transmitiu mais informações para o guidão, de forma que você se sentiu mais seguro? Ou qual amaciou mais os buracos, deixando você mais à vontade? Ou ainda, qual pressão deixou a moto mais fácil de deitar nas curvas e qual deixou a moto mais pesada? Existem várias formas de avaliar qual é a pressão ideal para sua moto. Mas lembre-se que a pressão mais alta mantém o pneu mais redondinho, mantendo uma pressão maior no chão. E por outro lado, com a pressão mais baixa, o pneu aumenta a área de contato com o chão. Se você gosta de deitar bastante nas curvas, a pressão mais alta vai te atender melhor. Mas se você gosta de fazer longas curvas com o pneu encostando a lateral no chão, talvez uma pressão mais baixa com uma deformação maior seja melhor para o seu caso.
Mas o fato é que, fazendo os testes de calibragem, você vai concluir qual é a pressão ideal para o seu jeito de guiar, para a sua moto e para as suas condições de pilotagem. E existem vários tipos de compostos, alturas, desenhos diferentes e usos específicos para cada tipo de pneu. Que para achar a pressão ideal não basta simplesmente ler o manual ou perguntar para alguém. É claro que é sempre uma referência inicial, mas o ideal para você é só testando e chegar às suas próprias conclusões. Cada caso é um caso. E outra, existe um compromisso entre durabilidade e atrito. Depois que você chegar à sua conclusão sobre qual é a pressão ideal, aí vem um ajuste para definir o compromisso entre durabilidade e atrito. Maior pressão, maior durabilidade. Menor pressão, maior atrito. E aí, brother, seu bolso que vai resolver. Prefere andar mais rápido e fazer curvas mais no limite? Ou prefere ver seu pneu durar bastante? E o que vai definir esses parâmetros são os testes que você vai fazer. Legal, né? Mas aí eu acertei a calibragem e fica assim para sempre? É claro que não. Uma forma de se manter informado há quantos anos a pressão dos seus pneus é usar esses mostradores que indicam no painel a pressão. São conhecidos como TPMS, Tire Pressure Monitor System. E existem vários modelos para escolher e ver o que melhor te atende. Mas independente do mostrador, o fato é que você deve conferir a pressão dos pneus regularmente. Lembra como a pressão varia com a temperatura? Se o clima esfriou, a pressão vai mudar. A grosso modo, a cada 6 graus de temperatura, muda 1 libra de pressão. Então convém conferir a pressão antes de andar. Resumindo tudo o que falei, a pressão varia de acordo com o seu tipo de pilotagem, com as condições do trecho e o peso total da moto. Quando trocar de pneu, vai ter que acertar tudo de novo, porque cada pneu tem a pressão ideal. Quando for calibrar o pneu, ou use o seu manômetro, que vai ser 100% confiável, ou use o manômetro do mesmo posto, para evitar variação de aferição dos manômetros. E outra, considere sempre a pressão com pneu quente. Nunca esvazie um pneu quente. Não esqueça de recolocar a tampa das válvulas após a calibragem. Lembra, isso vai proteger o seu bico de sujeira que vai entrar. Pneus que usam nitrogênio para calibrar ainda devem ser verificados, e só calibre com nitrogênio. Para uso off-road é outra conversa, que inclusive convém outra hora falar sobre isso. Então é isso, vai lá, confere a sua pressão, faça os testes que falei e vai andar com a moto para ver se ficou boa. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando.